do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Portanto, ali você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material para o seu crescimento espiritual. Você, aluno e professor da escola dominical, precisa adquirir bons materiais, bons livros e fazer bons estudos e boas leituras. Ali na CPAD, aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD agora está com a loja ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali na rua João Tobias 360. Procure ali na estação Belém do metrô. Procure ali o pastor Gerson, a Berenice, o Moisés, toda a sua equipe. Você será muito bem recebido. No térreo da Assembleia de Deus do Novo Templo, do Belenzinho, tem também a livraria da Associação. Ali você também encontra materiais evangélicos. É só procurar o pastor Silas e o Alex, eles vão te receber muito bem. E a livraria online, a Provix, que é a livraria do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro direto aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Bom, não se esqueça de deixar também aqui logo o seu gostei, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, sua observação, também compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e incentive, por gentileza, seus amigos e contatos a também se inscreverem no nosso canal. Isso é muito importante, tá bom? Quero também, aqui embaixo tem o Pix, né? O número do celular aqui em São Paulo é 11 989 15 6905. Se você quiser nos ajudar, envie o seu Pix, ele será muito bem-vindo. Se quiser ser o nosso patrocinador, e nós precisamos de patrocinadores, entra no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br e vamos conversar. Soletrando o e-mail albrunnoll@yahoo.com.br. Você será muito bem-vindo. Quero deixar meu agradecimento registrado ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos fornecido um espaço aqui na sua casa para nós fazermos o nosso estúdio provisório, tá bom? Aí tem um fundo diferenciado também, se você quiser deixar a sua observação, o que você achou, tá bom? Isso é muito importante, nós gostamos de saber o que você está pensando. Também, se você perdeu a primeira e a segunda aula, entre aqui na playlist, vai até lá, assista. São duas aulas que estão maravilhosas. Estamos estudando um estudo panorâmico de Apocalipse. Tem sido muito edificante para a nossa alma. Vamos lá então, a lição 21 de julho de 2024, as 7 estrelas e os 7 castiçais. Apocalipse 1:20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 16 ao 20. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O primeiro objetivo desta lição, apresentar o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais, proporcionar uma visão panorâmica acerca das 7 igrejas da Ásia, e terceiro objetivo, as cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sem delongas, o primeiro item aí, o número 7. Lembra que numa das aulas nós falamos dos símbolos, as visões, os símbolos, os números, né? Vamos agora começar a ver alguns. 7 cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, contendo a revelação de Jesus Cristo, contendo elogios, juízos, advertências e promessas. Então, eram cartas direcionadas que continham esses elementos aí. O número 7 aparece diversas vezes no livro do Apocalipse. Ele possui um simbolismo especial na tradição hebraica. E qual é o simbolismo? De que tudo o que Deus faz é perfeito e completo, tal como as cartas de Jesus às igrejas. Por isso elas são tão atuais e eficazes ainda hoje. Então o número 7 aqui é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número da completude. Tudo que Deus faz é perfeito e é simbolizado pelo número 7. Vamos lá primeiro, as 7 estrelas. João narra que havia 7 estrelas na mão direita de Jesus. Elas representam os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, essas 7 estrelas representam os 7 pastores, os quais também foram chamados de anjos. Anjos aqui no sentido simbólico, eles eram homens, né? Mas eles tinham determinados atributos, né? Provavelmente que só anjos continham. Então, Deus estava colocando esses homens que estavam à frente dessas igrejas como seres especiais, tá? Mas você sabe por quê que ele chamou de anjos? Porque a palavra anjo em hebraico, que é malak, significa mensageiro. Então os anjos são mensageiros de Deus, e o pastor é o mensageiro de Deus enviado à igreja para fazer o quê? Para ensinar a palavra de Deus, e sob a direção do Espírito Santo mostrar o caminho a ser seguido. Esse é o papel do malak, do pastor, do mensageiro. No Antigo Testamento, o profeta Daniel já havia predito que os sábios que conduzem outros ao Senhor, que mostram o caminho para as pessoas, o caminho de Deus, praticando e ensinando a justiça, resplandeceriam como estrelas. Então aqui há uma simbologia, tá? Daniel 12:3. 12:3. Então vimos as 7 estrelas. Agora os 7 castiçais. João viu Jesus andando no meio dos castiçais, que simbolizam as 7 igrejas. Então Jesus andando no meio da igreja, entre as igrejas. Da mesma forma, Jesus está entre nós e prometeu estar conosco até o fim. Vejamos aí
Mateus 18 e 20, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, Mateus. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Mateus 18 e o versículo de número 20. Será que eu saí da minha lição? Acho que a minha lição fugiu do lugar aqui. Ou será que eu perdi a página? Não, estou na página correta. Mateus 18 e 20 diz assim o texto: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos para os propósitos e missões deixadas por Jesus, aí ele estará no meio. Capítulo 28, versículo 20, muito famoso: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa, Jesus está no nosso meio. Número 2, castiçal como símbolo da igreja. Feito de ouro puro, o castiçal, tal como o do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, descrito no livro de Êxodo, reafirmado em Apocalipse, aparece agora em Apocalipse. O elemento, o castiçal, simboliza a santidade da igreja. Hebreus 12, 14, aqui nós vamos ver a importância da igreja nesse momento em que muitas pessoas, infelizmente, estão aderindo à não valorização da igreja, estão aderindo ao movimento dos desigrejados, perderam a confiança da igreja, a graça da igreja. Hebreus 12, 14 diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, capítulo 13, fala da cidade, tem um texto aqui também que fala para não deixarmos as nossas igrejas, não deixando as nossas congregações. Deixa eu ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, que lá eu já estou, na linguagem de hoje está Hebreus 12, 14, nós já lemos, no capítulo 13, fala sobre não deixar a nossa congregação, não é isso? Obedecei aos vossos pastores. E ele fala da importância de nós congregarmos. A igreja, ela é o nosso ambiente. Nós precisamos estar juntos uns dos outros. Isso é muito importante. No capítulo 12, ele fala para seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, não deixar a amargura entrar no nosso coração, enfim, a valorização da igreja. A igreja, ela é valorizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante, nós valorizarmos a nossa igreja. Então, o castiçal simboliza a santidade da igreja. Ele fala uma forte analogia feita pelo próprio Jesus de que nós somos a luz do mundo. Para resplandecer, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida.
Por isso que nós, pentecostais, cremos na necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Eu acho que essa cadeira, ela está abaixando, né? Vamos arrumá-la aqui, porque daqui a pouco vocês nem vão me ver mais, tá? Então, nós pentecostais buscamos o batismo no Espírito Santo, tá? E buscamos os dons espirituais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. O castiçal, então, como símbolo da igreja, e o castiçal como símbolo do Espírito Santo. Sua função, a função do castiçal, é iluminar e aquecer, tá? Para isso é necessário fogo e azeite, também símbolos do Espírito de Deus. Os adornos e os enfeites no castiçal representam as suas obras na vida do cristão e da igreja. Então, o castiçal aqui como símbolo do Espírito Santo. O castiçal serve para iluminar, serve para aquecer e precisa de fogo e azeite, que também são símbolos do Espírito Santo. Então, veja a importância do castiçal, a simbologia do castiçal, né? Número 2, as cartas enviadas por Jesus. São 7 cartas, vamos ver. Primeiro, a localização das 7 igrejas da Ásia. Onde era? As 7 igrejas estavam localizadas onde atualmente é a Turquia, país cercado pelos mares Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Negro e de Mármara. Então, é a atual Turquia. Ali era conhecida como a Ásia Menor, na época que era governada pelo Império Romano. As cidades de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, ficavam próximas ali à Ásia Menor. A distância máxima entre elas, entre essas cidades, era de aproximadamente 100 quilômetros entre Sardes e Esmirna. Então, a distância aproximada entre essas 7 cidades era de 100 quilômetros, tá? A atualidade dessas igrejas. Geograficamente, essas igrejas não existem mais, tá? Há, contudo, evidências históricas comprovadas através das ruínas em sítios arqueológicos. Então, as pessoas pesquisando, tá? Descobriram as 7 igrejas lá, os vestígios, né? E é claro, a validade atemporal da palavra de Deus, que ainda hoje apregoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade, ela é além do tempo, né? Que não nos tornemos em ruínas, como as 7 igrejas da Ásia, pois nessa terra tudo passará, mas a palavra de Deus prevalecerá eternamente. Por isso, de forma individual e coletiva, eu e você devemos continuar a ser uma igreja cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro da igreja, e relevante neste mundo, fazendo a diferença aqui na terra, a fim de nos apresentarmos ao noivo, que é Jesus, de forma gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, como deve ser a igreja, a noiva do Cordeiro. Vamos lá? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Vejamos, Éfeso. Os cristãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, amavam a palavra de Deus e viviam numa cidade rica, uma cidade multicultural, uma cidade idólatra e cheia de imoralidade. Então, olha o contexto, como é que era Éfeso. Eles pregavam e defendiam o nome e a lei do Senhor com todas as forças. Então, os cristãos de Éfeso, eles eram cristãos fiéis a Deus.
né? Jesus elogiou o trabalho, Jesus elogiou a perseverança e Jesus elogiou o zelo desta igreja. Está lá em Apocalipse 2 e 3. Entretanto, né, essa observação, devido à pressão espiritual e social que a igreja sofria, que aqueles crentes sofriam, muitos cristãos esqueceram o seu primeiro amor e a prática das primeiras obras. Eles esqueceram do primeiro amor. Então Jesus os chama ao arrependimento, tá? Sob a promessa de comerem do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então a igreja de Éfeso, ela é advertida a voltar ao primeiro amor para assim entrar no céu e viver com Cristo eternamente. A igreja de Esmirna, vejamos a igreja de Esmirna. Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor, chamada de cidade perfume. Você já sabe por quê, né? Contudo, neste belo cenário havia uma igreja sofredora, uma igreja sofredora. A idolatria dominava os corações dos cidadãos daquela cidade, em sua maioria politeísta. Eles adoravam a Zeus, adoravam a Afrodite, adoravam a Cibele, adoravam a Apolo. A religião deles era politeísta, eles tinham vários deuses. Então, ser cristão em Esmirna era ter de viver pronto para morrer, porque eles eram perseguidos o tempo inteiro, eram oprimidos o tempo inteiro. Ao negar a adoração ao imperador, então o imperador Domiciano principalmente queria ser adorado como Deus, os cristãos não aceitavam adorar ao imperador e por isso eles eram perseguidos, eles eram caluniados, eles eram presos e tinham todos os seus bens confiscados. E eles eram forçados então a viver em extrema pobreza, por amor a Cristo, por não negar a adoração somente a Cristo. Mas para Jesus, aí é a revelação do Apocalipse, essa igreja, os crentes de Esmirna, eles eram ricos espiritualmente e deveriam permanecer fiéis até a morte. Tá? Era o que os aguardava, tá? Tendo como recompensa não experimentarem a segunda morte, que é a morte para o inferno, tá? Recebendo o direito de viver eternamente com o Senhor, que é o versículo de número 11. Então eles deviam permanecer fiéis, mesmo diante da morte. Tá? Essa era a igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, conhecida por sua intensa idolatria, era uma igreja politeísta, e imoralidade. Era uma cidade imoral. Seu povo adorava vários deuses, assim como Esmirna. Eles adoravam elementos da natureza, inclusive eles adoravam a César, o imperador romano. Tá? Isso aqui é os moradores de Pérgamo. Tá? Servir ao Senhor Jesus em Pérgamo era também um grande desafio, pois lá estava o quê? O trono de Satanás. Tá? Então imagine aí a batalha espiritual que esses irmãos enfrentavam. Apesar disto, a igreja mantinha sua fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, tem aqui um porém, com o passar do tempo, a igreja de Pérgamo se tornou tolerante à cultura pagã e aos pecados sexuais. Então isso daí acabou entrando na igreja de Pérgamo também, tá? Com o passar do tempo. E aí ele fala aqui, né? Ele faz uma advertência para nós. Ele fala: prezados, em qualquer época ou lugar, o pecado deve ser combatido e não tolerado, muito menos
naturalizado. Então a igreja não pode tolerar o pecado e ela não pode permitir que o pecado se torne algo natural em nosso meio. É isso que o autor está falando. Por isso, então, aos irmãos de Pérgamo, Jesus ordenou: arrepende-te. Assim como falou para Pérgamo, fala para nós também, tá? Aos vencedores, ele prometeu que comeriam do maná escondido e que receberiam uma pedra branca contendo um novo nome. Apocalipse 2 e 7, né? 3 e 7, 3:17, né? Deixa eu confirmar aqui, da igreja de Pérgamo. Vou ver na Bíblia de Estudo Pentecostal, 2:17, é isso mesmo, a igreja de Pérgamo, 2:17. Bom? Para que eles continuassem firmes, né? E aí eles teriam direito a comer do maná escondido, receberiam um novo nome, né, numa pedra, coisas maravilhosas que lá no céu nós iremos contemplar. A igreja de Tiatira. Em Tiatira havia uma igreja amorosa, paciente, cheia de fé e de obras. Mas ela era tolerante a ensinos pecaminosos. Ela aceitava ensinos errados, após ter recebido do Senhor a oportunidade de arrependimento. Então, no caso da igreja de Tiatira, seu maior problema não era a perseguição, mas sim a condescendência com os falsos profetas que conduziam o povo ao erro. Então, a igreja de Tiatira, ela era conivente, ela aceitava os falsos profetas. O diabo tenta destruir a igreja usando sofismas. O que são sofismas? São ensinos enganosos que distorcem a palavra de Deus, que parece que é a palavra de Deus, mas é mentira. Lá em Tiatira tinha uma falsa profetisa chamada de Jezabel, que induzia os cristãos à idolatria. Então essa falsa profeta aqui, ela ensinava e levava os crentes à idolatria. Para esta igreja, Jesus declarou o mais duro juízo, tá? Versículos 22 e 23, o que exemplifica a gravidade de ser transigente com o erro ou qualquer mensagem antibíblica. Então, se você sabe que uma pessoa está pregando mentira, só porque prega bonito, tem uma voz boa, e você é conivente, você está fora do padrão de Deus. Daí o motivo desta carta ser a maior de todas. Jesus, porém, prometeu dar a estrela da manhã aos que permanecessem fiéis. Aqueles que se mantivessem fiéis a Jesus, eles receberiam a estrela da manhã. Agora vejamos as três igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes. Nessa cidade, o Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Olha só que triste. Este era o estado espiritual da igreja em Sardes. Jesus começa a carta indicando que ele tem o poder de reavivar a igreja, pois nele estão os 7 Espíritos de Deus. Então, Jesus prometendo aí que pode reavivar. Por isso, caso sinta, eu e você, caso nós sintamos desânimo ou esfriamento espiritual, nós devemos buscar ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos deseja dar a plenitude do Espírito Santo mediante uma fé avivada que vai nos capacitar e que nos capacita a vencer o mundo. Já está lá em 1 João 5:4. O que a gente precisa fazer? Confissão e o arrependimento são indispensáveis para o avivamento. Eu preciso
me confessar com Jesus e me arrepender dos meus pecados para que a igreja tenha um avivamento. Portanto, Jesus ordena: arrepende-te. Contudo, em meio à frieza geral, ainda havia cristãos que não se contaminaram com o materialismo e o mundanismo. Então, naquela igreja, havia cristãos que não se venderam, que não se entregaram ao mundo, tá? E muito menos ao consumismo, ao materialismo. Então, para estes cristãos, Jesus prometeu que eles andariam lá no céu com ele, com vestes brancas, e faria menção de seus nomes perante o seu Pai, Deus Pai, e aos seus anjos. Olha que promessa gloriosa Jesus fez para a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, a penúltima, nessa pequena cidade, havia uma igreja vibrante, uma igreja fiel ao Senhor e às Escrituras. Filadélfia significa amor fraternal, e estes irmãos viviam de fato em amor. Nessa igreja havia um amor entre irmãos. Na carta, há menção aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, referindo-se à oposição judaica aos cristãos. Tá? Então, Jesus prometeu que eles se prostrariam aos pés desses irmãos humildes, reconhecendo que o Senhor os ama. Eles eram pobres para o mundo, mas ricos aos olhos de Jesus, né? Os crentes de Filadélfia, pois eles agradavam a Jesus e tinham o favor de Deus, a igreja de Filadélfia. Hoje, enquanto muitos procuram adaptar a Bíblia aos seus desejos e comodidades, os cristãos de Filadélfia zelavam pela pureza das Escrituras. Eles não adulteravam a Bíblia. Jesus prometeu livrá-los da tentação do tempo do fim. Jesus prometeu também abrir uma porta que jamais se fechará, e prometeu dar a eles uma coroa que jamais será roubada. E o bem mais precioso, Jesus também prometeu, que é a comunhão eterna com ele lá no céu. Então veja coisas maravilhosas que Deus, através, de João, promete aí à igreja de Filadélfia. Agora, por último, a igreja de Laodiceia. Essa última carta foi enviada para uma igreja rica, uma igreja arrogante e uma igreja que vivia de aparências. Olha que tremendo. Os cristãos desta igreja, eles eram mornos e sem fervor espiritual. Era uma igreja morta, ao ponto de se tornarem cegos perante a sua deplorável condição espiritual. Era uma igreja cega, tá? Era uma igreja encantada com a riqueza, era uma igreja encantada com a cultura pagã e demais ilusões deste sistema mundano. Era uma igreja mundana. Ela dizia, isso os cristãos dessa igreja de Laodiceia: de nada tenho falta, quando lhe faltava o mais importante. Então Jesus, por amor, os repreende e ordena que se arrependam também, a fim de que não fossem vomitados da sua boca. Então Jesus estava advertindo e dando uma oportunidade para que eles se arrependessem. Para isso, então, eles precisariam buscar nele, em Jesus, as verdadeiras riquezas, que eram viver em santidade e curar-se da cegueira espiritual. E só Jesus poderia curá-los, só Jesus poderia ajudá-los a viver em santidade. Assim, então, nós terminamos a lição número 3, 21 de julho de 2024, as 7 estrelas e os 7 castiçais. Você gostou dessa aula? Diga aqui embaixo, fala alguma coisa, mostra que você está vivo na terra.
Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.